Juízes 21, 25, o último versículo do livro de Juízes. Eu queria ler esse versículo antes da gente entrar em Ruth. Vocês vão ver por quê. Juízes 21, 25. Vamos começar a leitura dali. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E aí você vai para Ruth 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Meus irmãos, o livro de Ruth é uma pequena joia entrelaçada nos fios dourados da Escritura, que serve pelo menos 4 propósitos básicos dentro do todo dos 66 livros da Bíblia. O primeiro é genealogia. A gente vai ver que Ruth vai estar na genealogia de Jesus. Lá em Mateus 1, a gente vai ver que ela vai ser a matriarca de Davi junto com Boaz. O segundo é não só genealogia, mas tipologia. O que é tipologia? São tipos, coisas, pessoas, objetos, nesse caso aqui, pessoas que vão nos lembrar não só do Senhor Jesus Cristo, mas também de realidades futuras que serão inauguradas quando Jesus vier. Por exemplo, o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar no tabernáculo, ele era um tipo, ele apontava para o acesso que hoje crentes podem ter ao Deus Pai por meio do sacerdócio de Jesus Cristo. O terceiro propósito de Ruth, genealogia, tipologia, teologia também. A gente vai ver várias doutrinas nesse livro. A gente vai ver a graça de Deus na eleição, a gente vai ver a adoção de estrangeiros na família do pai, a gente vai ver o chamado eficaz, que é quando a voz do evangelho ecoa num coração restaurado pelo Espírito, produzindo assim aquilo que a gente chama de conversão. A gente vai ver a providência de Deus, que é o controle absoluto de Deus sobre todas as suas criaturas e todas as ações dela. E tudo isso, teologia, tipologia, genealogia, tudo isso visa produzir doxologia. O que é isso? Doxa vem da palavra grega adorar ou cultuar, prestar culto. Qual o objetivo de tudo isso? É levar a gente aos nossos joelhos. É fazer com que a gente adore. Esse é o objetivo de toda a Bíblia. Fazer com que você se volte ao Deus Criador do universo e adore a Ele por meio do Espírito e em verdade. Mas deixa eu falar com vocês, criancinhas, aqui. É muito importante, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Tanto meus menininhos quanto as princesinhas ali. E veja só, deixa eu falar com vocês no começo desse sermão. Porque eu sei que é muito difícil para vocês obedecer os pais de vocês, especialmente meus filhos. Eu sei disso. E por que é tão difícil para você obedecer os seus pais às vezes? Eu sei que eles lembram disso. Se eles não lembram, eu vou lembrar eles. Então, eu vou ajudar vocês. Então, presta atenção, tá? No que o tio está falando aqui. Veja só, uma das razões pelas quais é difícil obedecer ao papai e à mamãe é porque você muitas vezes não entendem por que eles estão dizendo que você não pode fazer alguma coisa ou por que eles estão forçando você a fazer alguma coisa. E pelo fato de você não entender isso, às vezes te deixa triste. Eu sei que isso acontece, porque eu lembro e eu vejo isso constantemente lá em casa. Mas veja só, um dia você vai crescer e você vai entender que ainda que seu pai e sua mamãe cometiam erros, todos nós lembramos, eu acho. Eles sempre estavam tentando fazer o melhor por nós. Eles sempre estavam tentando ensinar a gente da melhor forma que eles podiam, ainda quando eles erravam. Porque veja só, eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, mas adivinha só, você também nem é, nem vai ser perfeito. Mas veja, essa história é tão legal porque ela vai falar para você de uma mulher chamada Noemi, que tinha um pai, e esse pai é o Deus Todo-Poderoso. E esse pai é um pai que cuida dos seus filhos, às vezes colocando esses filhos em situações muito difíceis, fazendo com que eles, como vocês, às vezes, fiquem bem tristes, porque não entendem o que o pai deles está fazendo.
Mas esse pai, Deus, ao contrário de mim, ao contrário do papai e da mamãe de vocês, ao contrário de todos nós aqui, ele é perfeito, ele nunca comete um erro. Por isso, todos nós agora, como seus filhos, nós podemos confiar nesse Pai celestial. E na nossa passagem é isso que a gente vê. A gente vê uma senhora chamada Noemi, que perdeu tudo que ela mais valorizava na vida dela e acabou ficando sozinha. Ela foi para longe de casa, o seu marido morreu, os seus 2 filhos morreram, e ela acabou ficando sozinha. Mas ela é uma filha de Deus. E Deus é o seu Pai, e por isso, como eu disse, Ele é perfeito e não comete nenhum erro. Mesmo nesse período muito triste da sua vida, mesmo no meio dessas nuvens sombrias, como o título dessa mensagem sugere, Deus sempre mostra um raio de esperança para os seus filhos. E basicamente, se a gente quisesse resumir todo esse sermão em uma frase, era assim que eu resumiria. Mesmo nas noites mais sombrias, Deus oferece esperança a pecadores moribundos. O que é que significa moribundos? Moribundos, crianças, é simplesmente alguém que está prestes a morrer a qualquer momento. E a gente é lembrado disso. Pelo menos se a gente não entende que é isso que a gente é. A Bíblia lembra disso a gente o tempo todo. A vida da gente é um sopro. Meus irmãos, então, mesmo nas noites mais sombrias, Deus oferece esperança a pecadores moribundos. Então, eu quero que vocês vejam 3 coisas comigo nesse texto, que saem dessa frase aqui. A primeira delas é noite sombria, versos de 1 a 2. Veja, começando aqui no verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes. Veja, já está dando uma direção aqui para a gente, o narrador. Aqueles foram realmente tempos muito sombrios. O livro de Juízes, se você ler com cuidado, começa com um Israel indisciplinado, afastando-se cada vez mais dos mandamentos do Senhor, apesar de ser um povo cheio de potencial. Logo anteriormente, no livro de Josué, a gente conclui aquele livro com um exemplo piedoso de Josué. Exemplo tal que a Bíblia vai nos falar que toda aquela geração que sobreviveu a Josué vai permanecer nos caminhos do Senhor. Mas no livro de Juízes a gente vê de muitas maneiras, de maneiras sangrentas, vívidas, às vezes revoltantes, como o pecado, de fato, ele leva à morte. Israel passa de uma nação conquistadora e poderosa, uma nação adoradora do Deus vivo, Deus da aliança, para uma nação semelhante a Sodoma e Gomorra. É isso que você vê em Juízes 19, por exemplo, um dos capítulos mais tristes da Bíblia. E aí o verso 1 aqui no livro de Ruth continua. Esse é o tempo que essa história aconteceu, tá? Houve fome na terra. E eu quero que você entenda essa fome dentro do seu contexto pactual. O que é que eu quero dizer com isso? Lembre-se que o pacto é o contexto no qual Deus se relaciona com o seu povo. E já nessa primeira exposição aqui, a gente percebe a importância de entender as alianças de Deus com o seu povo, para que a gente possa ler a Bíblia de uma maneira adequada. Veja só, meus irmãos, embora certos personagens da Bíblia, eu acredito que você vai entender a importância disso, como, por exemplo, Abraão e Isaac, eles peregrinaram por todo um terreno para escapar da fome, inclusive. Quando estava ruim o lugar, eles iam. Eles eram vagabundos no sentido de que vagavam por toda aquela extensão territorial que Deus lhes deu. Mas essa história aqui, ela acontece num momento diferente da história, no momento em que Deus já havia inaugurado um outro tipo de relacionamento com o seu povo. Em outras palavras, no tempo de Abraão e Isaac, eles não tinham a terra prometida ainda. E quando essa terra vem, ela passa a ser um elemento pactual, um elemento da relação entre Deus e o seu povo. Veja, quando a história de Ruth está acontecendo, a terra prometida era exatamente o contexto geográfico específico que Deus, o Deus soberano, escolheu para se relacionar com o seu povo. Preste atenção nesse princípio essencial na interpretação das Escrituras. Como a Bíblia é a palavra de Deus e Deus nunca se contradiz, a gente precisa analisar a revelação anterior, aquilo que vem antes, para que a gente possa entender bem aquilo que vem a seguir. Por exemplo, os 5 livros de Moisés aqui, de Gênesis até Deuteronômio, eles funcionam como uma espécie de constituição da Bíblia. Veja, se vocês usarem esse livro, por exemplo, esses livros aí como base para julgar as ações
dos personagens da Bíblia. Esses livros de Moisés, eles são a base, a lei, para que vocês possam entender e julgar a maneira como personagens nas histórias bíblicas vão agir. Muito embora, por exemplo, veja, é isso que os profetas bíblicos fizeram. Muito embora a gente pense em profecias como sendo simplesmente prever o futuro, o que os profetas mais faziam durante os tempos bíblicos era simplesmente pegar a lei de Moisés, pegar a palavra do Senhor e aplicar aquela palavra ao povo de Deus. Era basicamente isso que eles iam fazer. Dito isso, a gente deve aplicar esse princípio, exatamente esse princípio, ao que está acontecendo aqui nessa passagem diante de nós. Por que tudo isso é significativo, meus irmãos? É importante a gente saber que essa fome que está acontecendo aqui em Ruth, ela foi prevista anteriormente na Bíblia como uma maldição que viria sobre o povo de Deus se eles desobedecessem aos termos da aliança que Deus havia feito com eles. E duas passagens essenciais para você entender isso é Levítico 26, de 18 a 20, e Deuteronômio 28, 23 e 34. Lá vai estar prevista a fome como uma das punições que o povo receberia por se rebelarem contra o Senhor. Então, veja só, agora a gente sabendo que o período de Juízes é o pano de fundo histórico, é o momento histórico em que essa história que a gente está começando a ler hoje está acontecendo, a gente sabe que naquele momento, por isso que eu li o último verso do livro de Juízes, naquele momento o que não faltava era infidelidade pactual. Era pecado, era depravação para a torta e a direita. Então, veja só, diante daquilo que acontecia costumeiramente no livro de Juízes, que era o quê? O povo pecava, Deus punia, o povo clamava ao Senhor, às vezes em arrependimento, às vezes simplesmente sem arrependimento, mas clamava ao Senhor por misericórdia. Deus tinha misericórdia do seu povo e salvava o seu povo, muitas vezes por meio de um juiz que ele levantava. Então, veja, muito provavelmente o que estava acontecendo aqui era que estava no momento em que o povo, o quê? Estava sendo disciplinado por Deus. E daí a fome, que foi prevista lá em Levítico, lá em Deuteronômio, como uma punição pactual, se o povo não cumprisse a aliança. Então, qual era a resposta que era para ser esperada aqui? Qualquer israelita piedoso saberia que a forma de responder a essa fome aqui não era fuga, mas era o arrependimento. Veja só, o verso 1 continua. Então, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Ao focar aqui no lugar do seu nascimento, no lugar do nascimento desse homem, antes mesmo de anunciar o nome desse homem, o narrador aqui sugere que a origem dele é mais importante para a história do que até mesmo o nome dele, nesse momento. Alguém poderia perguntar aqui por que Belém foi mencionada. Nesse momento aqui da vida do povo de Deus, da história da Bíblia, Belém era uma cidade insignificante, que ninguém esperava nada. Mas quando esse livro foi escrito, Davi, o rei Davi, que também veio de Belém, já era uma figura muito conhecida. Veja só, lembrem que o grande problema da época está lá no último versículo de Juízes. Era que não havia rei na terra de Israel. E por isso todo mundo fazia o que achava certo em seus próprios olhos. Não havia liderança. E aí veja, Davi ele vai ser a resposta imediata para isso. Tanto é que esse livro, a última palavra do livro de Ruth é a palavra Davi, apontando claramente que ele é a solução para esse problema maior que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Então vejam bem, meus irmãos, diante de tudo isso agora que a gente sabe, o que a gente deve pensar sobre a atitude desse homem de fugir da fome, saindo da terra prometida? Veja, lembre-se que essa fome era uma maldição prevista para o povo que não cumprisse as suas obrigações pactuais. Dessa forma, a fome era uma maneira de Deus de chamar a atenção do seu povo para levar eles ao arrependimento. Como Davi mesmo vai falar, Deus ele não rejeita um coração contrito e arrependido, Salmo 51. E esse contexto que vocês agora possuem, ele é vital para a gente entender essa passagem corretamente. E assim, entendendo a passagem corretamente, aplicar os seus ensinamentos aos nossos corações. Veja só,
Jesus deixou bem claro para nós, em João capítulo 4, e a gente é craque em falar isso, que a gente não adora nesse monte nem naquele, não há um lugar geográfico estabelecido nesse momento das nossas vidas para a gente adorar a Deus. A gente não tem uma terra prometida, por assim dizer. E assim a gente é tentado a ler esse texto nos nossos termos. E quando a gente faz isso, a gente pode ser tentado a concluir que a decisão desse homem não foi só aceitável, mas foi até mesmo responsável. Veja, ele está se mudando para um lugar onde ele pode prover para a sua família. Muitos de nós, inclusive, fizemos isso. E isso é certo. Mas observe que para nós, na nova aliança, a gente não está ligado a uma terra específica, mas eles estavam. Esse é o ponto. E Deus, somente Deus, é sempre quem define os termos do nosso relacionamento com Ele. Portanto, a resposta apropriada para ele aqui não era se mudar, mas era se arrepender e confiar nas misericórdias pactuais de Deus, como inclusive outros homens em Belém fizeram. A gente vai conhecer um homem chamado Boaz, que fez exatamente isso, ficaram lá e confiaram que Deus haveria de ter misericórdia se o povo se arrependesse e clamasse pelo seu nome. E aí a gente vê aqui no verso 2, ainda nesse primeiro ponto, noite sombria. Esse homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, os filhos Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Tem muita ironia aqui nesse verso que a gente precisaria conhecer o hebraico para perceber. Mas deixa eu apontar para vocês aqui, porque Deus ele tem um senso de humor. A gente às vezes tenta ser sorveteriano, né? Mas Deus ele tem um senso de humor e ele gosta de arrancar uma risada da gente, muitas vezes. E no livro de Juízes, por exemplo, que a gente estava conversando, ele faz isso bastante. Mas veja aqui, Belém significa casa do pão. E aí o que a Bíblia está dizendo aqui, não havia pão na casa do pão. E aí um homem chamado Elimeleque, significado desse nome sendo Deus é meu rei, ele está simplesmente agindo contra todos os infiéis do tempo dos juízes, fazendo aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Ao invés de ficar na terra prometida, ele fugiu da terra prometida. E qual a decisão desse homem? Sair da casa do pão, onde Deus prometeu abençoar se o povo o seguisse com pão, para buscar pão em Moabe. Talvez vocês não se lembrem do testemunho bíblico a respeito de Moabe. Deixa eu lembrar vocês, então. Esse povo tem a sua origem naquela relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Moabe significa em hebraico exatamente do pai, vindo do pai. Gênesis 19, você vai ver essa história. Não é nada muito promissor essa origem. Mais ainda, contexto, foram os moabitas que bloquearam as passagens do povo de Israel pelo seu território em Números 22 a 24, quando eles estavam tentando chegar na terra prometida. Além disso, as mulheres moabitas seduziram os filhos de Israel, causando assim a morte de milhares do povo de Deus. Números 25. E ainda mais importante, eu acho, para o contexto da nossa passagem aqui, Moisés havia excluído Moabe da Assembleia do Senhor. Você lê isso em Deuteronômio 23. Agora adivinha por quê? Porque eles negaram pão ao povo de Israel quando o povo precisou. Veja só a ironia. Deus é o meu rei, saindo da casa do pão para pedir pão àqueles que negaram pão. Impressionante isso, não é, meus irmãos? Isso faz tanto sentido quanto a gente tentar ir no restaurante judeu para almoçar, pedir uma feijoada cheia de porco e um bobó de camarão para levar para casa. Não faz sentido nenhum. Agora, o que é que a Bíblia está querendo ensinar para a gente com isso? Que é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos torna tolos. Ele faz com que a gente faça coisa que não faz sentido nenhum. E enquanto está fazendo isso, ele nos esvazia de toda e qualquer esperança. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, tempos difíceis, circunstâncias desafiadoras, muitas vezes vão exercer tanta pressão nas nossas vidas que vão chegar ao ponto de nos cegar. Vai fazer com que a gente perca todo o senso. Assim como aconteceu com esse homem. Não é isso que acontece quando a gente tenta justificar a nossa desobediência ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso problema não é nem falta de conhecimento da Bíblia ou da vontade de Deus, mas sim é que a gente tenta justificar a nossa vontade usando a Bíblia. Veja, por acaso você está constantemente
vivendo assim, buscando fazer o que é certo aos teus olhos, enquanto confessa, Deus é o meu rei, como o nome de Elimeleque o fazia? Por acaso você está buscando a aparência de piedade, enquanto nega o seu poder? Qual é o poder da piedade? É uma vida consagrada a Deus, em obediência. Por acaso você cultiva uma submissão sincera a esse rei, ou você continua apenas sinalizando lealdade por meio de obediência externa, tão somente, que não flui de um coração grato ao Senhor? Quais são as perspectivas que te assustam quanto ao futuro? Qual é a fome que vai fazer você começar a fazer só aquilo que parece certo aos seus olhos, ao invés de lidar com as situações que se apresentam no teu caminho de um modo que é agradável a Deus? Percebe? Uma oportunidade de emprego, talvez um alavancar na carreira, uma crise familiar que continua piorando. O que é que vai fazer você começar a só fazer aquilo, já começou a agir só de acordo com o que é certo nos seus próprios olhos? Talvez a sua saúde debilitante, a saúde de alguém próximo, esvaindo-se. Por outro lado, meus irmãos, e especialmente para vocês que podem alcançar oportunidades de emprego em outros lugares ainda um dia, talvez seja importante, certamente, você refletir quão central é para a sua tomada de decisão garantir que você vai ter um lugar sólido e bíblico para adorar a Deus. Perceba o que esse homem fez aqui. Esse homem levou a sua família para longe dos meios de graça, que naquele tempo era o quê? O tabernáculo. Ele levou a sua família para onde não havia onde adorar ao Senhor. Quão centrais são os meios de graça, a adoração como um corpo do povo de Deus para a tua vida e para a tua família. A gente está sendo chamado aqui a cavar fundo nos nossos corações. Veja, é isso que a palavra de Deus deve fazer conosco. Deve tocar em nós, ela é para nós. Não é para fulano, é para nós. E deixa eu te perguntar mais um pouquinho, deixa eu mexer um pouquinho mais com a tua consciência. De onde vem a tua esperança? De políticas econômicas, de fundos de investimento, de um salário gordo, segurança social, da tua força ou saúde física? Tudo isso, embora seja bom, é passageiro e circunstancial. Esperança verdadeira está apenas no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, meus irmãos, é importante que honremos ao Senhor em nossas decisões e permaneçamos na sua palavra, mesmo que a gente venha viver em tempos tão sombrios como esse que essa família estava vivendo. Segunda coisa que eu quero que vocês vejam aqui nesse texto, não só uma noite sombria, mas pecadores moribundos dos versos de 3 a 5 aqui. Esses versículos eles vão deixar claro quem é o personagem principal da história. Elimeleque, ele vai para o pano de fundo agora, ele passa a ser apenas o marido de Noemi. Ela vai ser agora o sujeito de todos os verbos aqui. Ela está fazendo todas as ações, deixando claro que ela tomou o papel central aqui na história agora. Agora, embora a gente saiba que a decisão de Elimeleque de ir para Moabe foi errada, eu quero que você seja cauteloso e cautelosa ao afirmar que as calamidades nessa família são uma punição de Deus devida por aquele pecado específico. Isso porque, muito embora tenha sido errado, a gente é finito e a gente não pode compreender todos os caminhos de Deus que não nos foram revelados. E por isso a gente deve evitar associar eventos específicos a pecados específicos sem uma prescrição clara bíblica, especialmente na vida dos outros. De fato, a mão de Deus pesou sobre essa família. E à medida que a história acontecer, a gente vai ver que propósito Deus tinha para isso. Mas vamos ter cuidado em não tirarmos conclusões precipitadas tanto no texto quanto na vida, meus irmãos e minhas irmãs. Por enquanto, então, vamos observar aqui como essa descrição tão concisa, poucos versos, de um período de mais de uma década, deve te lembrar quão efêmera, quão passageira, quão breve é a nossa existência nesse mundo. E diante dessa constatação, a pergunta que deve estar na nossa mente é: eu quero que os meus dias não sejam como a de Malom e Quilion, longe do povo de Deus, onde ele prometeu a sua presença especial, quando o seu nome estaria sendo adorado em momentos como esse, meus irmãos. Claro que, em nosso caso, isso não se aplica a um local específico, mas a um meio específico de adorar ao Senhor. Adorá-lo de acordo com a sua santa palavra, pela mediação do sumo sacerdote Jesus Cristo. Agora lembre comigo aqui, o versículo 1, ele indica que aquela família foi para Moabe só para peregrinar,
de repente só para comprar pão, vamos dizer assim. Isso fica bem claro em versões como a Corrigida e Fiel e até mesmo a Nova Almeida Atualizada. Ele fala, uma fala peregrinação, a outra passar algum tempo. Essa é a ideia do termo hebraico ali. Mas eles acabaram morando, eles acabaram estabelecendo residência, eles acabaram vivendo lá, vivendo em flagrante rebelião contra Deus e até se casando com mulheres de lá, que não temiam ao seu Deus. Veja o conselho de Noemi mais tarde no capítulo 1, para que essas mulheres que se casaram com seus filhos retornem para a sua terra e para os seus deuses, deixa claro que elas não haviam ainda se tornado crentes no Senhor da aliança. E eu quero que vocês percebam que é isso que o pecado faz. A gente começa com uma transgressão menor, a gente vai só peregrinar por ali, pelaquela região pecaminosa. A gente vai só andar por ali. Daqui a pouco a gente senta e se deita e se lambuza, como diz a expressão. A gente começa com um pecadinho insignificante, rapaz, uma mentirinha que não ofende ninguém. Um consuminho ali ocasional de uma pornografia, um leve desprezo pelos outros. Mas esse é um ciclo vicioso que leva a abismos mais profundos sempre, irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas poucos de nós, se é que algum de nós, somos lembrados dessa realidade de uma maneira tão vívida como Noemi foi. Veja o que é que aconteceu com ela. Os versículos de 3 a 5 vão descrever o esvaziamento dessa mulher. É assim que ela vai descrever na próxima mensagem o que aconteceu com ela, no versículo 21. Eu sei que você já experimentou sofrimento na sua vida, eu tenho certeza disso. Agora imagine perder o seu amado cônjuge. Depois imagine perder todos os seus filhos. Agora adicione a esse peso emocional. Você está longe de casa, como uma mulher numa sociedade dominada por homens. Ela era uma viúva, sem filhos, estrangeira. Vivendo num povo que odeia o povo de Israel. Sob uma perspectiva temporal, é difícil ficar mais vazio do que isso aí. E nesse ponto a história nos chama a enxergar como essa é uma figura tão adequada da humanidade longe de Deus. Estrangeiros, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas como a gente vem dizendo, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus oferece esperança a pecadores moribundos. E há um raio de esperança aqui nessa passagem. Por meio do Evangelho, pecadores moribundos podem ser transportados dos reinos das trevas para o reino do amado, que é Ele mesmo, a luz do mundo e o sol da justiça. E em Cristo, a gente ouve, aqueles que estavam longe podem ser aproximados de Deus pelo seu sangue. O que nos leva a ver a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui nesse texto, no verso 6. Noite sombria, pecadores moribundos. O alvorecer da esperança, verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta terra de Moabe ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Algumas traduções aqui vão usar a palavra alimento, mas a tradução mais literal seria pão mesmo. E o que eu aprecio nessa tradução mais literal, pão, é que ela aumenta a chance de você perceber a fidelidade pactual do Senhor aqui. E veja, dado o ciclo típico que eu mencionei a vocês, de julgamento por conta do pecado do povo no tempo do juízo, e misericórdias, quando o povo clamava por misericórdia, nesse momento o povo provavelmente estava clamando ao Senhor por misericórdia. Então o Senhor demonstra a fidelidade que ele tinha ao seu povo, enchendo a casa de pão com pão. Por isso que é interessante essa tradução mais literal, que é realmente o que está aqui no texto. E a linguagem dessa passagem, ela é muito reveladora e ela visa estabelecer ainda mais, de uma maneira ainda mais bela, essa verdade aqui nesse texto. Observe que Noemi, ela se levanta após o seu período de luto, e ela se levanta e depois tem uma palavrinha aqui que vai dominar todo o restante do capítulo 1. Ela voltou ou ela retornou. Esse termo vai ser usado e repetido várias vezes no final, nos próximos versos do capítulo 1. E essa é uma palavrinha hebraica que todos os profetas vão usar, chamando o povo de Deus para voltar para ele.
Essa acaba sendo quase que um termo-chave no Antigo Testamento para falar de arrependimento. Afinal de contas, o que é arrependimento? No Novo Testamento a gente sabe, é mudança de mente, é um giro de 180 graus na tua vida, que você vai agora em outra direção, você estava indo para longe do Senhor, agora você vira e vai para o Senhor. Então essa ideia de retornar, ela é muito rica no Antigo Testamento. É claro que no nosso texto aqui, ela está significando um retorno geográfico para Belém, vindo de Moabe. Mas dado o contexto teológico e espiritual que a gente viu, está presente na decisão desse homem de sair da terra prometida, o que o narrador dessa história, inspirado pelo Espírito, sugere para nós é que esse retorno para Belém é muito mais do que simplesmente uma viagem de volta. Tanto que o nosso texto informa a motivação de Noemi para retornar. Ela ouviu que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhes pão. Ela ouviu sobre os poderosos atos de fidelidade do Senhor à sua aliança, e então se preparou para retornar ao lugar onde ela pertencia. Veja, talvez você esteja vagando pelos campos de Moabe, tentando encontrar esperança no mundo sem esperança. Até mesmo crentes podem fazer isso. A gente se ilude com esse mundo. Não pense que você é imune a isso, meu irmão e minha irmã. É possível que você esteja se convencendo de que você pode descansar em realizações transitórias dessa vida, que é apenas um sopro, como a gente acabou de ver. Talvez você esteja vivendo em um pecado que na sua cabeça é um pecadinho não arrependido, que você acha que é tão bobo que Deus nem está prestando atenção nisso e está tudo certo. Não seja tão ingênuo. Não acredite na mentira diabólica de que você pode simplesmente peregrinar em sua pecaminosidade enquanto negligencia o caminho designado por Deus para nutrir a tua alma. Pare de fazer o que é certo aos seus olhos. Pare de acreditar na mentira de Hollywood que diz, siga o teu coração. Nossos corações, eles são enganosos, irmãos. Que a tua vida seja uma poderosa proclamação, Elimeleque, Deus é o meu rei. Isso porque há um alvorecer de esperança bem diante dos olhos daqueles que estão debaixo da palavra pregada. É em um momento ordinário como esse aqui. Um cara com sotaque nordestino aqui falando para vocês que Deus ele faz o extraordinário, porque é que a glória seja toda dele. É isso que ele faz, meus irmãos. Em um momento ordinário como esse, cumprido em obediência à sua palavra, que ele opera o extraordinário poder divino na conversão e na santificação do seu povo, composto de pecadores moribundos. Lembrem-se, irmãos, que o Senhor visitou de novo Belém. E nessa segunda visita ele mandou o pão da vida para Belém. O Senhor Jesus, o filho de Davi, ele foi prometido em nascer lá, em Miqueias 5:2. E ele efetivamente nasceu lá, Mateus capítulo 2. E é ele agora quem nos chama a retornar para ele. Retorne por meio da palavra. Não importa se você é um pecador moribundo, vivendo nos tempos mais sombrios, ele chama você por meio da sua palavra. Volte ou venha. E se o teu coração pesa ao ouvir essas palavras, é exatamente para você que ele estende esse convite. Porque ele veio justamente para salvar pecadores moribundos, não autossuficientes. Aqueles que estão sãos, não precisam de médico, ele mesmo disse. E ele chama você com base na obra que ele fez, lá na cruz do Calvário, porque lá ele satisfez a justa punição que Deus deveria colocar sobre todos os teus pecados, que todos os teus pecados mereciam. Então, se você realmente acredita que você pertence a esse Jesus, e de certa forma sempre pertenceu, o que você está esperando? Retorne para ele. Eu comecei esse sermão me dirigindo aos nossos pequeninos, mas eu queria me dirigir a todo mundo agora como filhos de Deus, como crianças do Deus vivo. Talvez vocês estejam perplexos com as circunstâncias, provações e sofrimentos que o Senhor colocou, coloca ou mesmo um dia virá a colocar sobre a vida de vocês. Eu queria que vocês considerassem que isso pode ser a maneira de Deus, e certamente será a maneira de Deus de chamar a atenção da tua alma,
C.S. Lewis gostava de chamar o sofrimento como o megafone de Deus, para chamar a atenção de pecadores que dormem. E se você fizer isso, meu irmão, se você retornar para Ele nesses momentos, Ele vai te receber de braços abertos, ó filho pródigo, errante. Mas se por acaso hoje você não for um crente, ou se você não tem certeza se você é, lembre-se que Ruth, a moabita, estrangeira da aliança, alguém fora daquele povo, voltou para Belém com Noemi. E a gente vai ver isso com mais calma na próxima mensagem, mas por hora eu queria que você percebesse que o Senhor está construindo a sua família, mesmo com estrangeiros, com forasteiros, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas novas em sua vida. Por isso confie nele, é Ele quem te chama a crer no Senhor Jesus, a confessar os teus pecados a Ele e a submeter-se ao seu senhorio em tua vida, porque mesmo nas noites mais sombrias, Deus oferece esperança a pecadores moribundos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ouvirmos da Tua palavra, de meditarmos, Senhor, nela, de aprendermos com os Teus desígnios e conselhos por meio da Escritura Sagrada. Sê conosco, nos purifica, nos santifica, nos lava, Senhor, faz com que retornemos a Ti, Senhor, com renovado vigor de Te servir com toda alegria, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.